Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025 e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Atos. Então vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Amém. Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. Amém. Obrigado por esta oportunidade. Amém. Nós abrirmos a Bíblia, nós lermos a Bíblia, nós falarmos a respeito da Tua palavra, nós desfrutarmos do que o Senhor deixou registrado para nós. Amém. Senhor, abençoe cada um que aqui está, Amém. também abençoe a todos que nos acessarem pelo canal do YouTube. Senhor, mais importante que o Senhor fale com cada um, Senhor. Fala-nos a Tua palavra. Abençoe-nos, Senhor. Nós dependemos de Ti em todas as coisas. Amém. 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 Estamos no capítulo 16 de Atos. A mensagem anterior, semana passada, foi o estabelecimento da igreja em Filipos, é isso? Parte 1, e nós vamos continuar com a parte 2 hoje. Semana passada nós deixamos Paulo e Silas na prisão, certo? E hoje vamos ver o que vai acontecer com Paulo e Silas. Nós vimos que eles atenderam, os apóstolos, com Paulo na liderança, atenderam ao chamado da Macedônia e foram para Filipos, e ali eles falaram a palavra, anunciaram o evangelho, e principalmente uma mulher abriu o coração para receber a palavra. Essa mulher é Lídia. Ela teve uma salvação dinâmica, toda a sua casa recebeu, foi batizada, e ela também acolheu os irmãos na casa dela, dando apoio, dando suporte aos irmãos para que continuassem a obra de evangelização ali em Filipos. Nós vimos também que Paulo e os irmãos, Silas, Timóteo e tal, eles iam para esse lugar de oração, e ali eles anunciavam a palavra também para as pessoas ali. E nessa estada deles ali, uma jovem possessa de espírito imundo, um espírito adivinhador, ia falando sempre que eles eram servos do Senhor, tudo mais. E ela tinha os seus empregadores, os seus agenciadores, que ganhavam com a questão do demônio, fazer adivinhação para as pessoas, né? Mas como ela estava perturbando já a obra ali, Paulo expulsou o demônio que havia na moça, e os empregadores dela, os senhores dela, aqui fala senhores, não gostaram porque perderam o lucro que eles tinham. Eles exploravam, o demônio. E aí eles falaram contra Paulo e os companheiros, falaram mal deles para as pessoas na cidade, falaram mal para as autoridades, e aí incitaram as autoridades contra eles também, que açoitaram, eles foram açoitados, apanharam bastante e foram presos. Então é aí que nós ficamos, e hoje nós vamos ver o que aconteceu. Então, versículo 23 e 24, a gente retoma aqui. Atos 16, 23, fala assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E aí, o que aconteceu? Versículo 25. Se você puder acompanhar, acompanhe aí. Se eles puderem ler todos juntos, vamos ler juntos então. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então o que eles fizeram quando estavam na prisão? Vamos lembrar, eles estavam doloridos,
arrebentados, certo? E estavam presos, privados da liberdade, não podiam fazer nada, estava preso, com o pé no tronco. Mas ali, o que eles fizeram? Reclamaram? Não. Murmuraram? Não. Amaldiçoaram as pessoas? Também não. Eles, fala aqui, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, isso aqui é um grande modelo para nós. Muitas vezes, por menos que isso, nós murmuramos, nós reclamamos. É ou não é? É. Mas aqui, eles podiam até reclamar, né? Falar para o próprio Senhor: nós atendemos o chamado da Macedônia, o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui para quê? Para apanhar? Para ficar preso aqui? Não, mas eles não reclamaram, né? Eles louvavam o Senhor. Eles oravam e louvavam a Deus. É interessante que aqui fala bem claro, né? Eles cantavam louvores a Deus. Então, irmãos, o que a gente precisa aprender? Reclamar menos, ou não reclamar, e orar mais. Amém. Louvar mais, cantar mais. Ó Senhor Jesus, essa é uma grande lição para nós. Reclamar, vamos falar um pouquinho. Murmurar, resolve as coisas? Alguma vez na nossa vida, por reclamar, por murmurar, as coisas foram resolvidas, aliviaram, tá? Tem uns que têm mania de até bater nas coisas, né? Quando está com algum problema, ficar dando murro para cá, dando murro para lá. Às vezes quebra até objetos e tal. Irmãos, isso aí não resolve nada. Isso aí, na verdade, é algo que consome a gente, não é verdade? Quanto mais você alimenta essa raiva, mais se alimenta uma situação negativa, mais fica reclamando, mais consumido a gente fica, mais perturbado a gente fica. E a lição que a gente vê na própria Bíblia é do povo de Israel que saiu lá do Egito, viu tudo que Deus fez no Egito, não é? Foram conduzidos pelo deserto, e esse povo reclamava ou não? Reclamava muito. Esse povo murmurava muito. Por causa de reclamar, de criticar Moisés, de criticar a Deus, etc. E não obedecer, eles ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. O que podia ser resolvido, uma travessia, um mês ou coisa assim, ficaram 40 anos no deserto por causa de murmurar, reclamar, e isso, às vezes, a gente também não aprende essa lição, né? Mas Paulo e Silas estão fazendo o que aqui? Reclamando? Não. Murmurando? Não. Criticando? Não. Estavam orando e louvando o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero aprender essa lição. Amém. Queria ler com vocês aqui, Salmo 106, 24. Oi? Salmo 126, 24. 106, 24. 106? É aqui eu falei. 126. Meu Deus. 106, 24. Salmo 106, 24 fala assim. Está contando um pouco da história, né? E ali fala, no 24, também desprezaram a terra aprazível. A terra que eles foram espiar, era terra boa, era terra fértil, tudo mais, mas eles falaram bem da terra e falaram mal da terra porque tinha os gigantes, tinha os povos que habitavam ali, e ficaram com medo quando o Senhor ia dar para eles aquela terra. Então, por isso fala aqui,
e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, murmurar, reclamar, criticar, infamar, falar mal, né? Tudo isso não é algo que agrada ao Senhor. Nós podemos ter problemas, podemos ter dificuldades? Claro, nós temos. Mas o que nós devemos fazer? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 5. Fala assim. Vou começar no 4. O 4 fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Bom, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Alegando no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eles nem sabiam o que ia acontecer com eles lá na prisão. Eles foram presos, a expectativa era boa? Podia acontecer qualquer coisa, podia baixar um decreto lá, vamos matar esse pessoal aí. Não tinha muito problema com isso. Então, aqui fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Tem problema? Tem alguma situação? Faz conhecida diante do Senhor. E aqui fala que pela oração, pela súplica com ações de graças, versículo 7. E a paz de Deus. A paz de quem? A paz de Deus. Não é a paz da situação. Não é se está tudo certo, se está tudo em ordem. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Isso foi o que eles praticaram e isso também eles estão falando aqui, ensinando os irmãos em Filipos, né, através dessa carta que é para os filipenses mesmo. Então, essa situação que nós devemos anelar também, né? Nós devemos desejar, reclamar menos, louvar mais, murmurar menos, orar mais, fazer, apresentar ao Senhor, entregar na mão do Senhor. Ó Senhor Jesus. Quem acha que precisa ter uma mudança aí? Você acha? Irmão, murmurar nunca foi boa coisa diante do Senhor. Reclamar também nunca foi boa coisa. Nós precisamos realmente confiar no Senhor. Então, versículo 26 de Atos 16. Então, eles estavam lá e os demais companheiros de prisão, os demais prisioneiros, né, escutavam. Eles não estavam escutando lamúria, nada disso. Eles estavam escutando oração, cantos de louvor ao Senhor. Aleluia. 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, enquanto Paulo e Silas estavam ali cantando, Deus fez alguma coisa. Deus fez algo. Deus fez com que um terremoto viesse. Deus abalou os alicerces da prisão. Deus abriu todas as portas. Soltaram-se todas as cadeias de todos, não só de Paulo e Silas, mas de todos. Isso mostra para nós que se nós louvarmos, se nós cantarmos, se nós orarmos, há libertação para nós. Até mesmo escutar. É? Até mesmo escutar. Até mesmo escutar, muito bem. Porque os outros estavam escutando e deles também foi liberto, né? Também as portas foram abertas. Irmãos,
nós precisamos ter mais experiência. Aqui eu vejo assim, é um ponto para a gente ver, é uma história, é um relato tal, mas é um modelo para nós. É algo que nós devemos imitar. Às vezes nós estamos oprimidos, não estamos? Às vezes nós não estamos reprimidos com alguma coisa assim, precisamos cantar louvor, orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, e de repente o Senhor vai fazer abalar os alicerces de qualquer prisão e vai soltar nossas cadeias. Aleluia. Vocês creem nisso ou não? Amém. E a confiança que eles tiveram no Senhor teve esse galardão. Então vamos aqui abrir em Hebreus capítulo 10. Opa! Hebreus 10, 35. Olha que versículos encorajadores, né? Ó Senhor Jesus. Tem um hino que fala: louvor é melhor que lamentos. O que mais fala? Mas fala mais alguma coisa. Como é que fala, Tito? Eita, sumiu. E vivermos melhor que morrermos. Isso. Então vamos exultar no Senhor. Exultar no Senhor. Amém. Então louvor, irmão, vamos guardar isso na nossa cabeça, né? Louvor é melhor que lamentos. Amém? Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Eles estavam ali porque eles confiaram no Senhor. Eles foram ali para aquela cidade, eles confiaram no Senhor. Acabou a confiança? Acho que não, né? Estavam cantando, estavam louvando, estavam agradecendo ao Senhor. Então, aqui diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, se nós passarmos por situações assim, situações complicadas, tal, não vamos abandonar a nossa confiança. Se não abandonarmos, nós vamos ter a recompensa, um grande galardão. Versículo 36 aqui também diz o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Então, em nenhum momento nós devemos abandonar a confiança em Deus. E se mantivermos essa confiança, nós vamos ter recompensa. Amém. Amém. Voltando para Atos, versículo 27. E aí, soltaram-se as cadeias de todos. Todo mundo fugiu. Vamos ver aqui. O que deveria acontecer mais comum seria isso, né? Todo mundo vazar, né? 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então o carcereiro estava dormindo. Mas aí, com toda essa situação, acordou e viu as portas abertas. O que aconteceu? O que ele pensou? Todo mundo já fugiu. E aí, como era a responsabilidade dele, e nesse caso aí pagava com a própria vida, né? Então ele falou: vou me suicidar. E aí ele puxou da espada e ia suicidar-se, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o primeiro milagre foi o terremoto abalar ali e soltar todo mundo, soltar as cadeias e abrir as portas. O segundo milagre foi o quê? Ninguém fugiu. Todos estamos aqui. Puxa, é algo inédito, algo que fora do comum que aconteceu, né? E o carcereiro ficou atônito ali. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz,
entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Irmãos, realmente ninguém fugiu, realmente todos estavam ali, e é uma coisa totalmente fora da curva, né? Mas o carcereiro também, quando soube disso, ele entrou. Eu não sei, você faria isso? Ninguém fugiu, está todo mundo lá dentro. Eu, que sou carcereiro, vou entrar lá? Precisa ter coragem, não é? Essa é a instrução para os carcereiros hoje? Não, não é? Então, eu, se fosse o carcereiro, eu ia embora e fechava a porta principal lá, sei lá, certo? Eu saía do lado de fora e fechava lá, ó, chamava a guarda, ó, tá todo mundo lá, vamos entrar com armado lá, tal. Mas ele entrou, irmãos, eu creio assim, o Senhor estava agindo também no coração do carcereiro. Veja, ele entrou lá e se prostrou aos pés de Paulo e Silas. Quer dizer, alguma coisa já estava acontecendo no coração dele. Irmãos, o Espírito está sempre tentando convencer as pessoas, iluminar as pessoas. E aqui eu acho que essa ação do Espírito estava acontecendo com esse carcereiro. Quando você creu no Senhor, você também não fez alguma coisa que você... meio estranha, vamos falar? Às vezes você confiar numa pessoa que você nunca viu. Talvez alguém que pregou para você, você confiou nela, foi para uma reunião, Às vezes você ir para uma reunião é uma coisa corriqueira? Não, não é. Então, irmãos, eu considero isso aí. Você ir para uma reunião da igreja, você ir para uma reunião, abrir a casa para receber pessoas que mal conhece, vamos falar assim, né? E você tem umas atitudes assim, mas por quê? O Espírito está trabalhando. Então, algo está acontecendo no seu interior. E eu falo assim, ir para uma reunião de irmãos da igreja, de cristãos, coisa que você não está acostumado, você nem sabe o que vai encontrar lá. Não é algo simples, não é algo comum, mas é o Espírito que deve estar agindo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então aqui, esse carcereiro, em vez de ir embora, foi lá diante de Paulo e Silas. E até se prostrou diante deles. Quer dizer, a gente sabe que ninguém deve se prostrar diante de uma pessoa, né? Como se adorando a pessoa, como se rendendo a pessoa ali. Mas ele fez isso porque ele sentiu que alguma coisa especial estava acontecendo. Versículo 30. Vamos ler. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha, isso aqui também é bastante importante. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando você pergunta, o que eu devo fazer? O que indica isso? O que indica? Indica que você agora está se humilhando, não é? Você está se esvaziando. Você quer aprender de alguém. Não é assim? Então, várias vezes na palavra a gente vê pessoas que receberam alguma palavra e aí se humilham e falam: o que eu devo fazer? Vamos ver uns versículos aqui. Lucas capítulo 3. Isso tudo, irmãos, eu considero, é o que? É o agir do Espírito. Então, quando a gente prega para alguém, quando a gente fala para alguém, a gente tem que ter confiança que o Espírito está agindo também, tá? Não é só nosso poder de convencimento, é o Espírito agindo. Lucas 3, 10. Ali, quem estava falando era o João Batista, né?
Era a voz do que clama no deserto, preparar o caminho e tal. E João estava pregando, estava falando, versículo 10, Lucas 3:10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Percebe? O que nós devemos fazer então? Vamos zerar aqui tudo que eu conheço. Então, me ensina o que eu devo fazer. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Publicanos eram tidos como grandes pecadores, porque eles eram do povo de Israel, eram dos judeus, mas eles cobravam imposto para os romanos, certo? E esses publicanos eram bem de vida, assim, ganhavam bastante dinheiro. Mas nesse momento, eles perguntaram para João: que havemos de fazer? Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E aí o João dá algumas recomendações para eles, né? João 6:28. Também gostaria que vocês lessem. João 6:28. Ó Senhor Jesus. Então as pessoas que estão seguindo o Senhor ali, perguntaram para o Senhor no versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Aleluia. Então, eles tinham a religião judaica, eles conheciam alguma coisa da religião, da lei e tudo mais, mas agora estão perguntando: o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aqui, lá no começo de Atos, nós já vimos isso aqui, mas também vamos ver aqui de novo. Atos 2. Lembra que Pedro pregou o evangelho para eles ali. Eles estavam reunidos para a festa do Pentecostes, né? Eles eram religiosos ou não? Eram, né? Porque estavam cumprindo todo o preceito, indo para a festa, tudo mais. Mas nesse momento, depois que Pedro pregou, o que aconteceu? Versículo 37. Bom, vamos ler juntos? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha só, o que nós vamos fazer? Os irmãos percebem que essa é uma obra do Espírito. Nós também, quando nos convertemos, a gente tinha nossos projetos, nossa filosofia de vida, etc e tal. Mas em algum momento, talvez a gente se prostrou e falou assim: e agora, o que eu faço? Como que eu vou seguir? Como que eu vou avançar? O que eu devo fazer, Senhor? E até podemos pedir ajuda para os irmãos, né? É normal ou não? É normal. Capítulo 22, olha aqui, de Atos. Agora vamos ver aqui. Vinte e 22:10 fala assim. Quem é que fala aqui? Vou ler. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, tal. Mas quem perguntou aqui foi Paulo. Paulo, quando teve a experiência indo para Damasco lá, ele sabia direitinho o que ele ia fazer lá. Ele estava muito convicto do que ele ia fazer, mas de repente o Senhor encontrou ele no caminho, conversou com ele, resplandeceu a luz ali, e o Paulo falou: o que eu vou fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer? Irmãos, isso é saudável. Quando a gente sabe o que vai fazer, a gente não pergunta para ninguém, né? A gente faz o que dá na cabeça. Mas quando o Espírito trabalha, a gente pergunta: o que eu vou fazer, Senhor? O carcereiro aqui perguntou: o que devo fazer, não é? O carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas,
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ó Senhor Jesus. Versículo 31, Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu, amém, tu e toda a tua casa. Responderam para ele: crê no Senhor Jesus. O que devo fazer para ser salvo? Crer. O que as pessoas devem fazer para ser salvo? Eu estava pensando nisso esses dias, irmão. Crer. Só isso. É só isso. Por que crer? Na nossa cabeça, até mesmo quando a gente pergunta isso aqui, a gente pensa que tem que fazer algumas coisas difíceis, né? Coisas que vão dar muito trabalho para a gente. Não é assim? Sim. Mas aqui Paulo falou: creia. Creia no Senhor Jesus. Irmãos, o crer é o começo de tudo. Sem crer, não tem nada. Percebe? A religião leva-nos a pensar que nós temos que fazer obras. Mas aqui o Senhor nos ensina: tudo começa com crer. Se a gente não crê no Senhor, a gente não tem caminho nenhum. Não dá caminho para o Senhor e não caminha na vida com o Senhor. Irmãos, pelo crer, tudo muda na nossa vida. Antes de crer, você era criatura. Depois que você crê, você é filho de Deus. Antes de crer, você estava indo para onde? O lago de fogo. Depois de crer, você vai estar com o Senhor para sempre. Vai desfrutar da nova Jerusalém. Vai se unir ao Senhor. Então, irmãos, tudo começa com crer. E ainda, assim, o justo viverá pela fé. Não é só começo, mas continua pelo crer. O justo viverá de fé em fé. Irmãos, como é importante nós crermos. Crer é receber. Crer também é obedecer. Se nós cremos na palavra do Senhor, nós obedecemos. Nós cremos no Senhor? Amém. Mudou a nossa vida? Sim. Mudou tudo ou não? Claro que mudou. Mudou o nosso modo de ver as coisas, mudou o sentido de tudo. Então, irmãos, tudo começa pelo crer. Como nós precisamos valorizar o crer. E como nós devemos levar as pessoas a crerem no Senhor. E aqui Paulo está falando: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O crer mudou o nosso status diante de todo o universo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não dá nem para falar quantas coisas nós recebemos pelo crer. Mas vamos falar assim: quando você crê, você recebe o Senhor dentro de você. Amém. Já não é uma grande coisa? Amém. É tudo. O Cristo que é tudo entra para dentro de você. Ó Senhor Jesus. Não dá nem para falar, né? Hoje eu não consigo nem transmitir o que vem pelo crer. Então, graças ao Senhor, eles estavam bem claros, né? Paulo, quando pregava o Evangelho, ele pregava a fé. Você deve crer no Senhor, receber o Senhor, abrir o coração, confessar com a boca, como ele fala lá em Romanos, né? Confessar com a boca que Jesus é o Senhor, tal. Se creres com o coração e com a boca confessar, será salvo. Ó Senhor Jesus, quanta coisa a gente recebe pelo crer. E aqui ainda ele fala assim:
versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, irmãos, vamos crer nessa palavra. Não só para nós, pessoalmente, mas também para nós e para nossa casa. Isso influencia a nossa casa. Influenciou ou não? A minha também. Na Bíblia, a gente vê muitas famílias que foram salvas. Alguém da família creu e influenciou a casa. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, Noé. Noé foi salvo, mas também toda a sua casa. Olha uma pessoa que creu e a casa foi salva. Quem que é? Raabe. A prostituta Raabe creu no Senhor e ela foi salva e toda a sua casa. É importante crer ou não? Não é só para nós, mas é para toda a família. Zaqueu. Também o Zaqueu. Zaqueu era publicano, maioral dos publicanos, certo? Ele creu, teve uma mudança na vida dele. E a casa dele também creu. Uma mudança tal que ele falou assim, o que eu peguei que não devia ter pego de impostos, etc., eu vou devolver em 4 vezes mais, tal, né? Então, irmãos, é uma mudança que tão dinâmica, né? E que toda a sua casa também foi salva. Outro que também creu, e a sua casa, a família de Cornélio. Nós vimos aqui também, nesse mesmo capítulo, quem que creu e a casa toda foi batizada também no mesmo dia? A família de Lídia, tá certo? Né? A Lídia creu e a sua casa toda recebeu a palavra e todos foram batizados. Uma coisa também imediata. E aqui também, o que vai acontecer com esse carcereiro? Ele creu ou não? Vamos continuar. Vamos lá. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Está vendo aqui? Não foi fácil apanhar lá, não. Vergões. A seguir, vamos ler junto? A seguir, foi ele batizado e todos os seus. O que significa isso? Todos creram e foram batizados. Irmãos, nós podemos liderar toda a nossa família a crer no Senhor. Ó Senhor Jesus. Também aqui, ele cuidou dos irmãos, ele recebeu a palavra, ele cuidou dos irmãos, lavou os vergões, ouviram a palavra. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa. Deu de comer também, né? E com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. Você creu em Deus? Amém. Está alegre por causa disso ou não? Amém. Nós estamos alegres. Aleluia. Versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Eles estavam presos, eles sabiam o que ia acontecer? Também não. Mas alguma coisa lá na cabeça das autoridades falou: vamos pôr esses homens em liberdade. Manda lá avisar ele, o carcereiro lá. Põe os homens em liberdade. Então, no dia seguinte, chegaram lá com essa ordem os oficiais de justiça, certo? Aí, versículo 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade.
Agora, pois, saí e ide em paz. Tudo certo? Tudo resolvido? Paulo falou, que bom, como eles são bonzinhos, né? Foi assim? Paulo não falou assim. Paulo falou o seguinte, versículo 37. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ser cidadão romano era algo importante. Você tinha algumas regalias, alguns direitos, e ali eles não sabiam, quando bateram no Paulo e tudo mais, não sabiam que eram cidadãos romanos, mas eles eram cidadãos romanos. Agora Paulo está falando, eu sou cidadão romano, nós somos cidadãos romanos. Então não é assim, bateram na gente, não falaram nada, né? Fizeram o que quiseram com a gente, agora manda eles virem aqui. E aí, qual foi a reação deles? Versículo 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Ó Senhor Jesus. Então, com essa atitude, Paulo fez com que a bola deles baixasse bastante, né? Ficaram com medo, ficaram com temor. E eu creio que com isso também, isso está me ocorrendo agora, eles teriam mais cuidado com os irmãos que ficaram ali. Deu para entender? Então, com isso que eles fizeram, agora Paulo está falando que eu sou cidadão romano. Vocês fizeram do jeito que vocês... Então, no futuro, eles teriam mais cuidado com aqueles que creram no Senhor. Eu creio que seja por isso também. Vamos lá. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Rogaram. Não mandaram, mas agora rogaram, pediram, solicitaram. Amém. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para onde? Para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então veja, irmãos, aqui eles saem do cárcere, eles vão para uma reunião. Na casa de quem? Na casa de Lídia. Nessa reunião que eles falam, que eles fazem? A palavra que é usada aqui, eles exortam. Exortar é encorajar, confortar. Então, irmãos, vocês viram o que aconteceu com a gente. Pode ter falado assim, nós apanhamos, nós fomos presos, nós confiamos no Senhor, nós cantamos, louvamos, o Senhor fez a obra dele e aqui estamos aqui em liberdade conversando com vocês. Então, se alguma coisa sobrevir a vocês também depois que a gente partir, vocês devem perseverar, confiar no Senhor, orar ao Senhor, buscar o Senhor. Aleluia. Então eles encorajaram os irmãos, então partiram. Não é bacana isso aqui? Então partiram. Não partiram de qualquer jeito. Opa, estamos soltos, vamos embora. Não. Vamos embora. Não. Encorajaram os irmãos. Reuniram, né? Encorajaram os irmãos. Lembra que eu falei, a casa de Lídia dava apoio, então os irmãos se reuniram lá. Então tem aqui a casa de Lídia, a casa do carcereiro que creu no Senhor. Hã? Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. Meio assim, tudo isso aconteceu, eles saíram da prisão, foram até a casa também do parceiro, depois voltaram à prisão de novo. Isso aconteceu no
tempo, de uma noite, é isso, né? Sim, foi numa noite. A casa do carcereiro, na verdade, devia ser pegada. Junto à prisão. Isso. Então, essa situação ocorreu rapidamente, né? Foi bastante dinâmica. Eu não sei quantos dias eles ficaram ali, mas a igreja em Filipos foi levantada. Então tinha esses irmãos, família de Lídia, família do carcereiro, aquelas mulheres que lá no lugar de oração também, algumas devem ter se convertido também. Irmãos, graças ao Senhor. Não sei quantas pessoas estavam ali fazendo testemunho em Filipos, como a igreja, como cristãos, mas foi levantado pelo Senhor. Então, esse apelo do varão macedônio, né, começou a ser atendido. Claro, Paulo também vai para outras cidades, agora vai para Tessalônica. Então, agora nós vamos ficar aqui. Paulo partiu. Paulo e os seus companheiros. Amém, irmãos? Amém. Tem coisa para a gente aprender, praticar. Louvor é melhor que lamentos. Amém.